Quer ganhar até R$ 7.000 de bônus no seu primeiro depósito? Junte-se à Bet7k, onde você pode se divertir apostando em esportes e jogando no cassino. Mas lembre-se, aposte apenas de forma consciente, o site é somente para maiores de 18 anos. Clique no primeiro link nos comentários. Você falou aí que no digital aí você começou a mexer com alguma coisa relacionada a investimento, Cara, toda a minha... O que acontece? Teve uma vez... mercado financeiro. Isso, eu comecei no mercado financeiro. Eu tenho muita história, né, bicho? Mas vou contar essa história aqui também. Quando eu comecei... Olha como que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Eu tinha tentado vender roupa, quebrei, me ferrei. Aí eu tava em casa, quebrado, precisava de um trabalho. Falei assim, não, cara, esse negócio de empreender não é pra mim e tal, que aí você sempre no caminho, o pessoal acha que não, né? O pessoal acha, tipo assim, não, o cara é forte, todo mundo é forte e tal. Mas a gente sabe que às vezes a gente na vida sempre dá aquela baqueada, tipo assim, porra, velho, não dá, talvez não seja pra mim, talvez eu tenha que tentar um outro caminho. E aí nessa época eu falei, cara, eu não quero mais ser autônomo, não quero mais ficar me arriscando, eu quero um emprego. Quero um emprego pra eu trabalhar, juntar dinheiro e não sei o que e tal. Aí um amigo me ligou, falou, Matheusão, eu tenho uma oportunidade aqui que é a sua cara, que é pra uma empresa de vendas. Porque eu já tinha quebrado tanta cara que isso aí foi bom. Eu ir pro mundo, quebrar a cara, eu consegui me desenvolver em vendas. Por quê? Porque, cara, quando você é você por você, não tem jeito. Ou você faz ou você toma. Então não tem jeito. Então era eu por mim e eu tinha que fazer o negócio acontecer. Então eu aprendi muito, corri muito atrás. Me ferrei muito, mas aprendi muito. E aí eu fui trabalhar, tipo assim, depois de acho que uns 4 anos fora do mercado de trabalho, nessas tentativas loucas de vou fazer, não tinha um passarinho mesmo pra dar água, não tinha nada. Eu vou fazer e acontecer. Aí vou voltar pro mercado de trabalho. Aí um amigo meu brigou, falou, Matheus, tem uma oportunidade numa empresa do mercado financeiro e ela tá precisando de gente pra equipe de vendas. E eu acho que é o seu perfil. Falei, cara, nem quero saber. Só me manda os materiais dessa empresa que eu vou estudar essa empresa. Aí eu estudei a empresa de cabo a rabo. Estudei a empresa de cabo a rabo. Cheguei lá no dia da entrevista. Aí era um processo seletivo. Tinha umas 15 pessoas nesse processo seletivo. Aí a entrevistadora ia falar, e aí, gente, alguém estudou alguma coisa da empresa? Aí eu, pum. Ó, a empresa é isso, faz isso, tem isso, isso, isso. Aí era um grupo, né? Tinham 3 empresas dentro desse grupo. Aí, alguém sabe qual que é a diferença de tal? Aí eu, tump. Aí eu já, indo pra cima na entrevista, né? Teve uma hora que a entrevistadora falou comigo. Na hora que eu levantei a mão, ela falou assim, não, você eu já sei que já estudou o nosso negócio, já sei. Eu quero ouvir os outros candidatos, que eram 3 vagas. Aí passei nesse processo seletivo e fui trabalhar no setor de vendas. Cheguei lá, tinham 50 pessoas né, nesse setor. E eu cheguei lá pra trabalhar, falei, cara, será que isso é pra mim? Mercado financeiro, eu nunca tive um centavo, nunca investi em nada, sei lá, será que vai dar certo? Aí comecei, né? E lá tinha, tipo assim, uns 50 vendedores. Aí no primeiro mês, né, é um treinamento, você fica mais entendendo o produto, você não pode sair vendendo um produto financeiro se você não sabe, né? Aí no primeiro mês muito estudo e tal. Aí comecei a trabalhar no mercado financeiro. Aí no primeiro mês eu fiquei, tipo, entre os 35 melhores vendedores. No segundo mês eu já fiquei entre os 15. No terceiro mês eu já estava entre os 10. No quarto mês eu já estava entre os 7. No quinto mês eu já estava tipo no top 3 de vendas da empresa. Tipo assim, vendi demais. Por quê? Porque eu chegava lá, tinha uma lista que era assim, ó. Quando você chegava no mercado financeiro, quando você chegava lá para vender, né? Você tinha que vender o plano deles lá. Eles te davam uma lista de leads para você entrar em contato. Só que essa lista de leads era só aqueles leads fumo demais, que tipo assim... Aquele cara que não quer nem saber da sua empresa, que não... Tipo assim, óbvio que eles não vão queimar um lead bom com um moleque novo que não chegou, não sabe nada do mercado, né? E eu lá batendo gancho, velho. Tipo assim, a média lá, os caras faziam uns 70, 80 ligações por dia. Eu fazia 170 ligações por dia. Tipo assim, ligava pra todo mundo. Eu ficava desembolando, batendo telefone mesmo. Aí eu vendi, tipo assim... Aí eu fiquei puto no primeiro mês que eu vendi, tipo assim, uns 8 mil. E os vendedores lá, pica, vendia 110 mil. E eu, tipo assim, porra, o cara vendeu 110 mil, eu vendi 8 mil. Aí o cara me chamou e falou assim, você vendeu 8 mil dessa lista?
Você tá louco, meu amigo. Essa lista aqui é só os fumos dos fumos dos fumos, que não sai venda daqui nunca. Você tirou venda de um lugar que, tipo assim, ninguém nunca tirou, tipo assim, praticamente. Nunca não, né? Porque sou... Mas, tipo assim, uma lista, tipo assim, fumo, você tirou 8 mil de venda. Aí eles começaram a prestar mais atenção em mim. E eu comecei a pegar aquilo. Aí eu comecei a vender. E no começo, na bolsa, tem uma coisa que é assim, o mercado financeiro... Você tem os títulos de renda fixa, né, que são investimentos mais seguros. Você tem renda variável, que são ações. E você tem operações ainda mais de risco, que são operações de derivativos, que são contratos futuros de alguma commodity ou alguma moeda, precificada no futuro, trazida a valor presente. E aí, cara, fazia isso, eu tinha essa estratégia. Eu focava naqueles contratos de alto risco. Por quê? Porque o cara fazia uma operação, por exemplo, de contrato de dólar... O cara operava ali com R$200, o cara ganhava, tipo, R$300 em 3 horas. Só que o cara também se ferrava, irmão. O cara quebrava mesmo, não tem jeito. Porque bolsa, velho, principalmente essas operações de day trade, elas têm um nível de volatilidade muito alto. E são operações de alto risco, né? Na verdade, não são nem investimentos. O pessoal fala que day trade é investimento. Day trade é especulação de mercado. Você está especulando, você não está investindo em nada. Você está simplesmente apostando numa especulação de mercado ali de curto prazo. E aí eu vendia muito isso pra galera, velho. E aí meus clientes começavam... Eu vendia muito, mas consequentemente eles cancelavam muitos planos também, porque eles quebravam. Sim. E aí eu falei, cara, eu tô vendendo muito, mas eu preciso me qualificar. Por quê? Porque eu preciso ter um cliente aqui que vai saber fazer um investimento, que vai trabalhar o dinheiro dele para longo prazo, né? Pro cara ser sempre meu cliente. Aí, foi aí que eu comecei a estudar mercado financeiro. Aí comecei a estudar, tirei a primeira certificação, tirei a segunda, tirei a terceira, né? Eu fui um dos... Acho que, se eu não me engano, a minha certificação, por exemplo, como especialista de investimentos, né? Que hoje já é vencida, né? Porque eu já não atuo mais e ela venceu e eu não renovei. Mas acho que quando eu tirei, eu era o número 115 especialistas de investimento no Brasil. Sim, tinham muito poucos. Hoje deve ter mais uns 5 mil. Mas fui um dos 100 primeiros, assim, especialistas de investimentos. Que é o cara que especificamente pode falar de produtos financeiros e te recomendar investimentos. Então, eu posso, por exemplo, Cleison me contratar como consultor de investimentos e eu falar para ele, olha, você tem 100 mil reais para investir? Vamos colocar 30% aqui na renda fixa em tais títulos, isso aqui nessas ações por conta disso, e aqui para fundos de investimento, fundos imobiliários, essas coisas. Então, eu tinha, né? Eu podia fazer isso. Eu não posso mais hoje em dia, porque a certificação ela venceu, mas eu posso lá renovar e ser especialista de investimentos. Não pretendo voltar, né? Pretendo usar só o uso próprio. Mas você usa hoje, então? Então, eu uso, né? Eu estudo muito, eu leio muito sobre investimentos, leio muito sobre as empresas. Por exemplo, um dos cases agora que eu tenho mais lido é sobre esse recente da Americanas, né? Que teve esse furo contábil aí. Mas o mercado financeiro, ele me abriu uma visão para uma outra coisa. Não para investimentos. Empresas. Sabe por quê? Dentro do mercado financeiro, você pode fazer uma coisa. Todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas obrigatoriamente têm que demonstrar os resultados que elas têm. Certo. E aí existe um campo para isso, que é o relacionamento com investidores. Lá dentro você joga todas as informações da empresa nos últimos anos, contábeis, de operações e tudo. Então eu virei um cracudo de RI. O que eu fazia? RI, relação com investidores. Eu entrava em todas as empresas e eu começava a ler tudo que essas empresas faziam de estratégia de negócio. Então, por exemplo, um case que eu gosto muito, da Centauro. Começaram a adotar o Omnichannel, né? Que é um sistema de vendas que você melhora a experiência do usuário e casa isso com um case logístico. Casos mais aprofundados, assim, né? De estratégias logísticas e de negócio. Mas aí eu comecei a entender mais de experiência de usuário com isso e tal. E isso me agregou muito como profissional. Então hoje, quando eu entro numa empresa, eu tenho uma visão completamente, porque eu entro numa empresa, às vezes num setor, ou comercial ou marketing, mas eu sei que aquilo ali é parte de um todo. E isso me ajuda, dentro da empresa, a ter uma visão de um todo. Então nessa época eu aprendi muito, me certifiquei. Aí o que eu fiz? Vou montar a minha empresa. O que aconteceu? Quebrou. Deu ruim. Não quebrou. Ela existe até hoje, mas essa empresa? Tive problema com sócios. Aí foi problema societário. O problema já foi
É uma outra camada, problema societário. Você tava mais preparado. Relações sociais. Mas, assim, foi uma experiência também pra mim maravilhosa, né? Como profissional. Então, me desenvolvi muito, Caraca. né? E foi nessa época também que eu aprendi a vender. Assim, aprendi não, né? Que eu botei a minha experiência de vendas, tudo que eu tinha pegado ali de rua, de autônomo e tudo, de correr atrás, foi lá que eu botei pra executar. E, cara, pra minha surpresa, eu tava muito à frente das pessoas, assim. Então, o ir pra rua, botar a cara a tapa, eu me ferrei muito, eu quebrei muito a cara. Mas quando eu cheguei num ambiente onde as pessoas não estavam acostumadas com aquilo, eu tava, tipo, muito à frente dessas pessoas. E eu comecei a me destacar. Então eu comecei a crescer, comecei a ganhar bem. Cara, eu vendia, tinha mês que eu ganhava, tipo assim, 9, 12 mil. Eu ficava assim, caramba, o que que eu faço? Tipo, eu nunca tinha ganhado isso, né? Tipo assim, o máximo que eu tinha ganhado na minha vida era R$ 1.500 e ralando e tentando fazer os trem acontecer e não vendia. E eu já tava acostumado com aquele trem de ser quebrado e tal. E aí comecei a ganhar dinheiro. Falei, caramba, velho. Doideira. Foi tipo assim, literalmente foi num espaço de 6 meses eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então eu entendi que aqueles 4 anos ali que eu tinha me ferrado muito serviram de preparação para que quando eu tivesse uma oportunidade eu pudesse fazer o negócio acontecer. Então, às vezes a gente não faz esse link na vida, né? A gente tá passando pelas dificuldades, a gente nem sabe para que a gente tá sendo preparado. Mas eu fui preparado para uma coisa, uma situação muito melhor, que eu soube aproveitar por conta disso. Então, aí eu comecei a me desenvolver na área, comecei a trabalhar e tudo. Aí a empresa sofreu algumas mudanças. Aí foi onde eu tive um outro tombo também, né? Foi a primeira vez que eu saí de um lugar que eu acho que foi a primeira, acho que foi a única vez que eu fui demitido. Eu fui literalmente demitido desse lugar. Porque eu briguei com a gestão. Eu briguei mesmo, assim, de frente. Por que você brigou? Porque eles fizeram algumas mudanças lá que eu não concordava, né? Aí eu sempre falo, qual que é o preço, às vezes, da gente estar certo em algumas coisas? Às vezes, ele é muito caro, né? Então, na vida, a gente tem que ser muito maleável com as coisas. Às vezes, nem sempre você tá certo e brigar pelo que você tá certo, às vezes, é o correto. Assim, correto não, né? Você acredita que você tá certo, você tem que brigar pelo que você acha que você tá certo. Mas, às vezes, também, a gente tem que ser maleável. Na vida, a gente tem que ter o equilíbrio, porque tudo tem dois lados. Então, exato. eu aprendi isso e eu literalmente foi o único lugar na minha vida que eu fui demitido. Eu não saí de lá, eu fui demitido. E eu fui demitido porque eu briguei com a minha gestão e eu virei, no dia que eu saí, eu falei assim, daqui a 6 meses, 50% desse setor vai pedir demissão. O que aconteceu? Pediram. 50% do setor pediu demissão depois de 6 meses. Só que eu já não tava mais lá, então não adiantou nada eu estar certo. Entendeu? Tipo assim, Perfeito. brigar, o jeito, não é nem questão de estar certo, mas talvez o jeito que a gente quer colocar A sua como a gente tá verdade. certo, a minha verdade. Aham. Entendeu? Então eu aprendi isso também na minha vida.